Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço a gentileza de estarem conosco mais uma vez no terceiro dia do Colmeia, em Nova Summit. Eu sou Rodrigo Vilar, CEO da Iniciativa FIS, e estou aqui trazendo não tenho três monstros, três pessoas espetaculares e três profissionais experientíssimos no que fazem, para a gente falar sobre como construir uma marca na saúde na era digital. Eu tenho comigo aqui hoje o Alan, que é do DASA. DASA, para que todos aqui no Brasil conhecem, mas para quem é fora do Brasil não conhece, é a maior rede de laboratórios do país, uma das maiores do mundo. O DASA veio nos últimos anos passando por várias transformações, aí o Alan vai falar um pouco mais para a gente na parte, imagina, operacional, mas sem dúvida nenhuma também na parte de criação da recriação, reposicionamento de marca, e é isso que eu acho que o Alan vai falar com a gente. Eu tenho também aqui o Everton, que não tem nada a ver com o setor da saúde, que deve ter ficado, inclusive, impressionado e, no primeiro momento, chocado com um convite para participar do evento de saúde, de inovação na saúde. O Everton é da Ágora Comunica, é uma das grandes empresas de comunicação no mundo e cuida da conta do Netflix no Brasil. Além de tantas outras contas aí, eu acho que ele pode falar muita coisa legal para a gente e pode ajudar a trazer um pouco da experiência de fora do setor para dentro do setor da saúde. E por último, não menos importante, meu irmão, Sarosh Misling, presidente da Sodexo na América do Norte e também do Home Care da Sodexo no mundo. Saúdo os três. A iniciativa FIS, para quem não conhece, é um movimento sem fins lucrativos que tem como objetivo transformar a saúde, e para a gente transformação da saúde é melhora do acesso da população. A gente faz isso engajando através de conteúdo e trazendo as lideranças cada vez mais para dentro através do nosso grande DNA, que é a conexão, que é fazer esses eventos, mas o evento é um pequeno ponto em tudo que a gente faz. A gente lançou durante o evento agora a Trust, que é uma rede social para o setor da saúde. Quem não conheceu ainda pode navegar. Hoje já subiu o chat para as pessoas se conectarem cada vez mais. Essa rede veio para ficar. A gente vai liberar no tempo eventos também dentro da rede, então todos os parceiros, todas as pessoas que quiserem fazer algum evento na área de saúde podem fazer dentro da rede. E a ideia é trazer cada vez mais pessoas para dentro, para que as pessoas se conheçam, se conectem e melhorem o nosso setor. Bom, eu vou parar de falar um pouco. A Karen devia estar aqui hoje, mas ela teve um problema pessoal, não vai poder estar conosco, então eu estou assumindo esse momento aqui, mas antes de tudo lembrando desse momento complicado que passamos, com mais de 400 mil mortes, várias pessoas perdendo seus entes queridos, não só no Brasil, mas no mundo, e saudando a todos eles aqui um abraço da Iniciativa FIS. Bom, vamos começar então. Eu vou começar com o Everton, que não é do setor da saúde, mas que eu acho que pode trazer muita coisa legal. Everton, muito bom dia, muito prazer estar com você aqui, cara. E você tem os seus 10 minutos para falar e trazer alguma coisa muito legal, tem muito especial para a gente, que tenho certeza que fará. Legal, obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite. Como você disse, eu achei um pouco estranho, mas depois entendi qual era o nosso desafio aqui de compartilhar ideias de como construir uma marca. Até estava conversando um pouco rapidamente pelo WhatsApp com o Alan. Algumas formas de construir marcas, elas se aplicam em vários setores. É claro que cada setor tem algumas especificidades, mas, de novo, obrigado pelo convite. A Ágora, como você disse, é uma agência que tem uma presença global. A nossa atuação é focada na América Latina. A gente iniciou as nossas operações na Argentina e hoje estamos na Colômbia, México, Peru e no Brasil. Além da Ágora, nós fazemos parte de um ecossistema de comunicação e marketing que reúne outras práticas. A The Juju é nosso braço de criatividade, que trata do conteúdo e traduzir as histórias para um conteúdo criativo. A Quidded, que é o nosso braço de pesquisa, e a Fogdog, que é o nosso braço de branding, que eu acabo tendo uma presença em todas essas práticas aqui no Brasil e ajudando marcas e companhias a garantirem suas reputações, né?
Eu queria começar falando um pouco sobre o tema do painel, né, de como construir uma marca de saúde na área digital e provocar aqui os colegas para a gente falar o que é digital, né? O digital é um termo que eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos, lá atrás, antes da internet se tornar presente na vida de todos, e o termo digital ele foi se transformando ao longo dos anos, mas ele hoje é algo que já está presente na vida de todas as pessoas, praticamente, e se consolidou ainda mais na pandemia, né? Eu acho que a questão do digital, a experiência digital de nós vivemos nas telas, de usarmos os nossos devices para não só se comunicar, mas para desempenhar diversas atividades, ele ficou mais consolidado, ainda mais agora na pandemia, que a gente teve que se adaptar para fazer coisas que antes a gente fazia presencialmente, como trabalhar, estudar e comprar pelo digital, pelas telas, né? E o crescimento do e-commerce e de outras soluções digitais, ele se viu presente em quase todos os negócios, se não todos os negócios, né? E aqui falando especificamente do que nós aqui como Agro temos atuado, né, que é no entretenimento, como você disse, atendendo a Netflix, mas outras companhias de entretenimento, a gente viu um boom ainda maior no entretenimento digital, né? As pessoas passaram a preencher os seus tempos livres ou o lazer usando a Netflix, o streaming como um todo, né? Não só a Netflix, mas outros serviços de streaming. A indústria de games cresceu absurdamente, a gente está se aprofundando ainda mais nesse universo de games que antes era visto como algo muito nichado e hoje já é uma das maiores indústrias do mundo. E isso impacta a vida de todos. Eu acho que, inclusive, para garantir a saúde mental, a gente tem buscado alternativas de entretenimento usando tecnologias digitais como o streaming e games. Eu acho que a grande diferença da comunicação de marcas do que era antes e o que é agora é a complexidade de entender essas audiências. A comunicação de marca antes ela tinha como prioridade falar com a massa, né, usar veículos de massa, e com o advento, principalmente das redes sociais, a gente tem um grande desafio de encontrar as nossas audiências e adaptar as nossas mensagens, as histórias dentro desses canais, né? As comunidades que antes acontecia presencialmente, elas hoje estão no digital, e as marcas têm esse grande desafio de primeiro encontrar essas audiências onde elas estão, né? Esses grupos, essas comunidades que estão mais espalhadas, e adaptar as mensagens participando das conversas. Eu acho que isso tem um lado positivo, que você realmente pode encontrar, usando tecnologias, grupos que antes estavam restritos a encontros presenciais, hoje se encontram no digital, mas tem alguns riscos também de você realmente ter conversas genuínas, né? Entender essa conversa e garantir que a sua marca possa participar dessa conversa de forma genuína. Para nós que construímos marcas, né, acho que usando o termo aqui do painel, eu vejo que a divisão do digital ela já não deve acontecer quando você pensa uma marca, quando você pensa uma narrativa. O digital ele está mais no nível da tática, de você pensar a ferramenta depois que você pensou a história, do que pensar a ferramenta antes, né? Então, o nosso desafio é construir uma narrativa realmente impactante, que fale com as nossas audiências, e depois garantir que essas conversas aconteçam de forma genuína em cada um desses canais, né? O Alan vai falar um pouco melhor sobre o desafio dele com a DASA, mas eu imagino que hoje as marcas que estão se reinventando, elas precisam ter um grande guarda-chuva, um grande objetivo como marca, para ser reconhecida como marca, mas também garantir essa conversa always on, uma conversa que aconteça o tempo todo em diferentes nichos, em diferentes audiências. E isso é um desafio maior para nós de marketing e comunicação, de encontrar esses locais, né? Uma outra reflexão que eu queria trazer aqui para a gente também debater é como vai ser o depois, né? Quando pudermos de novo nos reunirmos e aglomerar e estivermos vacinados, como que essa experiência do digital que esteve presente no último ano e meio das nossas vidas,
ela vai impactar experiências presenciais, né? Eu acho que vai mudar muita coisa. Eu acho que vocês estão tendo aí um desafio com o evento, né, de traduzir esse evento do presencial para o digital, mas depois a gente vai ter um outro desafio, que é sair do digital para o presencial. E todas as marcas vão precisar pensar em como essa experiência do digital vai impactar o presencial. Eu imagino para laboratórios, hospitais e marcas de saúde que antes já tinham uma preocupação com a experiência presencial, agora vão precisar ter essa visão híbrida, né? Não é mais isso ou aquilo, é isso e aquilo. A gente vai agregando experiências que incluem o digital na forma como a gente interage com as nossas audiências. Eu, apesar de hoje não estar atuando com marcas de saúde, já atuei, já trabalhei com Novartis, com Boehringer, Beneficência Portuguesa. Eu vi que a Denise participou de um painel aqui, já trabalhei com eles. E estou curioso de saber como que os colegas estão pensando nessa retomada aí das experiências de marca depois de um ano desafiador de estarmos aqui usando as telas mais do que nunca, né? Enfim, são reflexões iniciais aqui, mas nem vou usar os meus 10 minutos, porque eu estou realmente mais interessado no nosso debate e em compartilhar ideias com vocês. E obrigado de novo pelo convite. Não, eu que te agradeço, Everton, e a gente vai voltar, porque eu acho que você colocou algumas coisas muito legais. Essa questão do digital versus presencial, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar sim aqui, até porque eu vejo as pessoas, como você falou, as pessoas querendo se juntar cada vez mais, voltar a se juntar, normal, é isso mesmo, que isso acabe logo, tudo. Mas você também olha para o outro lado e você vê, pega um Colmeia como esse, que a gente já passou de 12 mil inscritos aqui, a gente não conseguiria acessar essa quantidade de gente no presencial. Tem custos de deslocamento, as pessoas, tem um custo de oportunidade das pessoas se moverem, sair, largarem seus empregos para fazer outras coisas, e eu concordo com você, e a gente vai voltar a falar sobre isso. E também a questão, você falou do game, a gente teve o Omelete com a gente no primeiro dia, falando essa questão que você colocou aqui, e a questão da saúde mental também, a gente teve ontem, eu acho que tudo se conecta de alguma forma. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, e eu vou trazer o nosso Alan aqui. Eu tentei trazer primeiro o Everton de fora do setor da saúde e trazer o Alan agora, que veio de fora do setor da saúde, mas agora está no setor da saúde. O Everton, o Alan já passou pela Embraer, veio da Croton, agora está brilhando no DASA, transformando o monstro numa marca nova, ajudando a transformar o monstro numa marca nova. Alan, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. O Everton colocou alguns pontos que eu ia até trazer aqui, então eu vou fazer algumas pontes aí desse de dentro e agora de fora e agora de dentro, que é uma transição bastante interessante, né? Eu venho vendo marcas nascendo e morrendo aí pelos últimos 20 anos, e eu nasci dentro da Nokia, né? Eu comecei na Nokia quando a Nokia era, vamos dizer, a grande marca, ou estava se tornando a grande marca mundial, né? Assim, para quem gosta de números, era uma empresa que tinha 43 bilhões de euros em caixa para comprar o que quisesse, e depois acabou se tornando uma marca comprada pela Microsoft por 8 ou 9 bilhões anos mais tarde. E por que isso aconteceu, né? Na verdade, perdeu-se um pulso ali do principal, que é a inovação e o pulso do consumidor, né? Existiu uma hegemonia ali da marca líder que acabou se perdendo, e eu falo isso de dentro, então não tem problema, isso já virou teoria da comunicação e das marcas, e acabou sendo uma marca comprada, né? E era grande líder no mercado. Aí, anos mais tarde, eu passei por Nova York, passei por Budapeste, cuidando de 18 países do leste europeu, depois Berlim. O que isso significa, né? O que estou querendo dizer com isso? Que a teoria, basicamente, ela é a mesma para qualquer indústria ou qualquer segmento, mas tem adaptações mínimas a serem feitas e muito bem cuidadas. Imagina que com 18 países do leste europeu, que não se comunicam entre si, não tem, como nós aqui, nossos irmãos, nossos países vizinhos, que o espanhol conecta de alguma maneira geral. Lá não, você tem o eslavo, você tem línguas latinas, línguas com base latina e que se não comunicam entre si. Então você tem que ter uma coisa tailor-made para cada país, que é um pouco do que o Everton trouxe.
Se a gente não pensar nas audiências, como elas se comportam e como elas são, e no nosso mundo aqui, a gente tem o usuário saudável, tem o paciente crônico, tem o médico, a gente tem alguns públicos que a gente se comunica de uma maneira bastante direta e todo dia. Só colocando um ponto inicial aqui, Rodrigo, que você levantou, a DASA, até essa transição que a gente está, há tempos ela não é uma empresa só de diagnóstico, né? Temos aí, obviamente, marcas como Alta, como Delboni, como Sérgio Franco no Rio, como Bronstein e tantas outras pelo Brasil. São 59 marcas no portfólio, mas a gente tem muito orgulho do 9 de julho, do São Lucas no Rio, em Brasília, recentemente aí ainda a ser aprovado pelo CAD, obviamente, o Lefort. Então, a gente é, de fato, um ecossistema. E como fazer esse ecossistema funcionar e não ser só cada um dando o seu EBITDA, sua contribuição financeira e parando por aí. É conectando isso tudo como um grande vasos comunicantes aí, com sinapses inteligentes, e a gente vai fazer isso através de tecnologia, através de cuidado acolhedor. E aí eu entro um pouco mais aí nos pilares das marcas, da marca mãe, que vai se desdobrar para as marcas do varejo. Mas antes disso, né, buscando aí o que o Everton trouxe já foi-se o tempo em que a televisão era o grande canal de comunicação de credibilidade. Claro, no sentido de imprensa ainda mas no sentido de comunicação e publicidade, fazer aquele comercial de 30 segundos ou de 1 minuto no Jornal Nacional já não basta mais, né? Não é mais isso. Até muitas marcas usam as grandes TVs aí para fazer o start da sua campanha e depois se desdobram nas suas grandes fragmentações que o digital traz, né? Então saber transitar no digital não só como performance, né, que é Google e a performance em si dos produtos do Google e do Facebook e outros canais, mas também de construção de marca. Como que você constrói marca em cada um desses microfragmentos, né? E aí eu acho que o elemento principal é o elemento humano, né? Sobretudo em tempos de pandemia, né, em que a gente tem aí números tristíssimos acontecendo todo santo dia, se a gente não tiver empatia, não tiver o fator humano em alta conta, a gente não conta história nenhuma, né? Quando a gente tem lá no próprio 9 de julho um centro de robótica super avançado, como em outros hospitais do grupo, robótica é interessante, é legal, é importante, mas por trás da operação daquele robô tem um ser humano, né? O robô não faz nada sozinho ali. Então quero dizer que a gente tem tempos muito interessantes de contação de histórias reais, de empatia do humano, né? E a gente tem como DASA, nesse relançamento da marca, na verdade é uma nova DASA, não é a DASA que as pessoas conheceram até aqui, e sim uma nova DASA, que é esse sistema, essa rede integrada de fato de saúde, que cuida da jornada da saúde e não da jornada da doença, sair do episódio, né, do episódico e do fragmentado para o integral e para o fluido. E contar isso, primeiro que é muito gostoso, então estou muito feliz em fazer isso, mas é especialmente desafiador em tempos em que a gente precisa, conjuntamente, esse grupo aqui, os médicos e também alguns veículos, ajudarem a gente a contar uma história de que é melhor cuidar da jornada da saúde do que da jornada da doença, né? Do healthcare, do sick care para o healthcare. Então, tudo isso é o que nos motiva, que nos move. A gente tem a marca DASA sendo lançada, tem a plataforma NAV, né? O NAV, que é onde a gente vai ajudar os usuários e os pacientes e os médicos, a gente vai auxiliar nessa navegação dentro do sistema de saúde, sempre no ProTech e High Touch, buscando essa ideia do à frente de frente, estar à frente, obviamente, mas de frente, olho a olho, no contato, quando ele for ainda mais possível, daqui a pouco de novo, não só olho no olho, mas de repente no abraço, né, naquela coisa mais afetiva e afetuosa que é importante para o acolhimento. E a gente tem o nosso grande propósito, né, que é ser a saúde que as pessoas desejam e de que o mundo precisa.
É isso que nos tira do chão, isso que nos move todo santo dia. Os mais de 40 mil colaboradores do nosso grupo, que é isso que faz a gente ir todo dia para a linha de frente ou para as linhas administrativas, né? Com 4 grandes pilares que sustentam essa marca, né? Que é o cuidado que acolhe, como eu já falei, a parceria que empodera, né? Ela quer empoderar todo o ecossistema, né? Com tecnologia, ajudando os médicos a trazerem, como a gente sempre fala, né? Ter a informação, né? A predição e a prevenção sempre empoderando o usuário e o médico. A tecnologia que descomplica, né? A tecnologia ela tem que ser algo que descomplique esse novelo, esse nó que muitas vezes a gente sabe que tem nessa fragmentação da saúde, e de fato a ciência que transforma, né? Se a gente não tiver ciência que ajuda a transformar e que ajuda a evoluir o que temos nas mãos, a gente não conseguir comunicar isso, não conseguir colocar isso em prática, a gente está falhando em algum ponto. Então, como preâmbulo do que né, buscando o começo de carreira e até aqui o que eu tenho visto com DASA e esse prazer enorme de trazer a DASA para esse novo momento, eu também não sei se usei os meus 10 minutos ou não. De todo modo, é um processo muito prazeroso, sendo feita a milhares de mãos, né? Acho que é importante comentar que uma marca, ela não nasce de fora para dentro, uma marca ela só nasce de dentro para fora. Então a gente teve uma colaboração aí de mais de 6 mil funcionários ajudando a construir essa marca. A gente ouviu muita gente, gente experiente, que está há muitos anos na linha de frente para trazer esse novo momento aí para a DASA. Cara, muito legal, Alan. Você sabe que lá atrás, quando a gente pensou nesse painel, obviamente uma das primeiras empresas que veio à cabeça foi o DASA. E aí eu liguei para o Romeu e pedi para o Romeu um nome. E aí ele falou, você tem que falar com esse cara, que esse cara é craque. Agora eu estou entendendo por que o Romeu indicou você. Legal, cara, fico feliz, Obrigado. muito legal. Você falou, cara, tem 3 palavras aqui que eu achei muito legal, que eu vou retomar essas palavras depois. A primeira é ecossistema. Inclusive, isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração, tanto que na Trust a gente criou os ecossistemas lá dentro. O DASA tem um ecossistema lá dentro, todos os nossos parceiros nesse momento têm ecossistemas lá dentro, para criar, para trazer suas pessoas, seus colaboradores e se linkar cada vez melhor dentro da plataforma. Você falou do empoderamento também, que eu vou querer falar depois um pouco sobre isso, o empoderamento dos colaboradores. E uma pergunta que eu vou voltar também a fazer é sobre o papel das pessoas, como você falou, nessa criação das marcas, das colaboradores, das pessoas em geral, mas a gente vai voltar falar sobre isso. Então, vamos passar agora para o meu grande amigo Sarosh, diretamente dos Estados Unidos, vai aqui falar com a gente. Sarosh, ele comanda uma gigantesca organização, que é familiar, como o DASA também é. Obrigada, Rodrigo. Familiar. Eu sei que agora eles estão reestruturando as marcas e além disso, estão usando... É um grande privilégio. Conversando muito com a McKinsey para que possa ajudar a transformar a marca deles, ajudar a fazer uma marca. Então, Sarosh, você tem o tempo, é todo seu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um grande privilégio. Tanto mudou nas nossas vidas nos últimos 15 meses, durante a pandemia, como vivemos, trabalhamos e nos conectamos uns com os outros. No home care business, na nossa empresa, nós vemos isso. Nossos cuidadores, enfermeiros estão trabalhando sem parar, ajudando as pessoas idosas e adultos a ter uma vida melhor. E isso é um grande desafio na área da saúde. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelos seus esforços incessantes, cuidando dos outros. Obrigado pelos seus sacrifícios e tudo o que fizeram por tantas pessoas. Vamos ficar fortes e vamos vencer essa luta. Uma coisa que mudou para sempre
é como nos comunicamos e como compartilhamos o que são nossas marcas, certamente na saúde. Como comercializamos tudo se transformou para sempre. Eu vi uma citação da Deloitte que disse: fizemos 6 anos de progresso de transformação digital em 6 meses. E muito do que mudou para o bem, para melhor. Muito vai ficar conosco. Então, como você cria uma marca nesse mundo cada vez mais digital? Deixe-me começar com uma pergunta. O que é uma marca? E as pessoas me perguntam, a minha definição predileta é de Sir George Orwell, o Chief Marketing Officer da Coca-Cola. Uma marca é essencialmente um container, um recipiente para uma experiência completa de uma pessoa com seu produto ou seu serviço. Então, hoje, como canais digitais são os meios principais de descoberta e experiência de marca, para ter êxito, precisa ser atingido de forma digital. Como criamos essa experiência de marca de ponta a ponta na jornada de uma pessoa na saúde? Vamos pensar, em primeiro lugar, como as pessoas pensam em atenção à saúde. Você tem um sintoma, olha no Google ou olha no PEP-MD. Provavelmente no seu celular. Provavelmente você assiste um vídeo no YouTube e aí depois você busca opções de cuidado, de atendimento. Aí busca melhor profissional. Vê a reputação, críticas, você vê o site, você baixa um guia de tratamento e talvez comece uma sessão de telemedicina. E aí você faz uma consulta, marca uma consulta. Tudo pode ser feito em menos de 1 hora. É uma jornada conectada que pode conectar diretamente ao primeiro passo de atendimento instantaneamente. Veja como isso cresceu drasticamente durante a pandemia. Antes da pandemia da Covid, 17% dos pacientes dos Estados Unidos usavam telemedicina, depois 30% ou mais. E as pessoas com doenças crônicas cresceram mais, com mais 60% de uso de telemedicina. E o número de consultas de telemedicina cresceram 50 vezes. E telemedicina nos Estados Unidos apenas será um negócio de mais de 100 bilhões de dólares até 2023. Vejam, por exemplo, nossos amigos na Cleveland Clinic. Ao vivo, na clínica de Cleveland, temos 9 milhões de pacientes de ambulatório por ano. E isso foi triplicado nos próximos 2 anos, vai ser triplicado nos próximos 2 anos. Infelizmente, isso vai ser conseguido pelo atendimento que está passando para digital. E o que é mais incrível, mais de 100 milhões de pessoas aprendem sobre atendimento via o site deles a cada ano. Isso é um número muito grande de pessoas que eles estão atingindo com a marca deles. Um outro exemplo, a Mayo Clinic, também um hospital muito famoso mundialmente, tem mais de 1,5 bilhões de acessos anuais. É fantástico. Então, quando pensamos quais são os princípios de criar uma marca digitalmente, algumas coisas vêm à mente. Primeiro, tem que ser centrada no paciente. As pessoas, cada vez mais, são responsáveis pelas suas decisões de saúde. É muito fácil hoje buscar, pesquisar sintomas, aprender sobre causas, custos e pontuações de qualidade de um celular. Você tem que estar sempre conectado. Sua marca precisa estar presente sempre que um consumidor busca informações de saúde, de medicina e atendimento. E, frequentemente, Google é o primeiro passo. Em terceiro lugar, você precisa se conectar e conectar-se a tudo. Precisa criar um ecossistema digital, como o Sérgio Alzheimer fala, que fornece uma experiência completa com a sua marca. Todo o processo precisa ser totalmente sem atrito. Eu vou falar, por fim, o que é muito importante. Dados são muito importantes. Meça tudo. Veja o que funciona para seu público. E lembre-se,
Mesmo que queiramos ver grandes números, como um dos meus colegas me disse, por trás de cada interação, uma consulta, encaminhamento ou uma crítica de um artigo, tem uma pessoa, uma família que realmente precisa de saúde. Uma outra coisa muito importante também, sempre contem a história da sua marca. Então, a declaração da missão da Mayo Clinic inspira as pessoas, é muito poderosa e inspiradora, e impressiona as pessoas. O mundo digital te dá formas fantásticas para encantar as pessoas, com imagens, palavras, podcasts e vídeos. Todos estão fazendo coisas fantásticas, como líderes na área da saúde, líderes das empresas de saúde. A melhor conexão de vocês é fundamental para atender da melhor forma possível as pessoas. Muito obrigada pelo privilégio. De fato, é uma grande honra estar com todos vocês. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Sarosh, eu que agradeço muito a gentileza do convite, do tempo de todos vocês, na verdade. Bom, então agora vamos começar a discutir todo mundo junto. Eu vou pegar, então, uma fala inicial do Everton com uma fala final do Sarosh agora, mas eu acho que vai encaixar em tudo aqui. O Everton falou de encontrar audiências. O Sarosh já falou encontrar os públicos, que na verdade é a mesma coisa. E aí eu queria levantar para vocês três, e aí aberto para a mesa mesmo, como é que a gente encontra os públicos corretos, as audiências corretas, como é que a gente faz isso na opinião de vocês? Everton, se você quiser começar. Como eu disse no começo, né, acho que esse é o maior desafio hoje para nós, do marketing, da comunicação, é de encontrar essas conversas e encontrá-las de forma genuína, né, e acho que a primeira ferramenta, que pode parecer simples, mas tem um desafio grande aí de você traduzir dados, né, e hoje a quantidade de dados que nós temos, as conversas que acontecem nas redes sociais principalmente, elas podem dar vários caminhos para você conseguir, primeiro, separar quais são essas conversas e quem estão falando sobre cada um dos assuntos, né? E eu acho que o primeiro passo é exatamente utilizar as ferramentas disponíveis. Eu sou um grande crítico ao uso de dados apenas pelos dados. E aí acho que pega um pouco da fala do que o Alan falou, de traduzir isso, né? O que são esses dados e como o elemento humano está presente em cada um desses dados. Então, a ferramenta são os dados. Você usa os dados para encontrar as conversas. E aí você precisa contextualizar isso de uma forma clara para o seu negócio, separando os públicos em cada um desses pilares, ou públicos, ou audiências, como a gente está dizendo aqui. Mas hoje você não tem mais públicos. Antes você tinha o público consumidor, o cliente, a imprensa, formadores de opinião, o governo. Hoje, cada um desses pilares de público, você tem outras separações que são importantes. Falando um pouco aqui do que a gente faz no entretenimento, quando eu separo um grupo interessado por um título ou por um game, dentro daquele grupo existem outros públicos diferentes que estão falando sobre diversos assuntos. É claro que ao longo da sua jornada você pode ser você pode acordar sendo um usuário de Netflix e terminar sendo um usuário da DASA. Como você encontra e faz esses encontros nas comunidades e nos diversos fóruns que acontecem no digital é um grande desafio, que é a maior complexidade nossa. Eu acho que usar dados e usar metodologias de design thinking e outras ferramentas que já existem no desenvolvimento de negócios também na comunicação é um caminho. Boa. Muito legal. Alan, o que você acha? Eu ia complementar aqui que eu acho que eu concordo plenamente sobre dados por dados, não quer dizer nada, né? Se você não tiver um data crunch aí, não vai acontecer muita coisa. E transformar isso em insight, né? Eu acho que é interessante que na DAS a gente tem uma área de CX, né? Que é Customer Experience, e lá tem o Human Insights, onde a gente traduz isso para não só atendimento, mas talvez novos produtos. A gente tem que... É o pulso no consumidor, né? O tempo todo. Isso é meio chavão, de fato, mas quem perde mão disso costuma perder mercado, né? Então,
E tem outras maneiras formais de se fazer isso, né? Acho que tem muita... O pessoal de UX tem usado muito personas, né? Como construir personas, como... só que às vezes a gente esquece que tem métodos até... Eles são um pouco mais caros, mas que valem a pena, né? Descer no psicográfico e fazer pesquisas não só qualitativas, mas quantitativas e entender o tamanho dos públicos, porque certamente quem consome saúde saudável não é a mesma pessoa que consome saúde crônica, né? Um paciente crônico, é bem diferente. Então as aspirações, os medos, os sonhos, tudo isso muda, né, de público para público. Então, claro, a gente tem na DASA um data lake aí, de 5 bilhões de dados estruturados, isso dá para a gente muitos insights em tudo que é área, né? Mas se não organizar isso de uma maneira até antropológica, psicológica, né, comportamental, isso não vale muito. É super valioso por si só, mas ele se potencializa sobremaneira quando a gente consegue colocar isso em perspectivas, né? E aí encaixar e até em alguns casos liderar conversas, né? Acho que o Everton colocou um bom ponto, que é quem fala e aonde fala, por que fala e como fala. De fato, isso as conversas estão acontecendo a despeito dos marqueteiros e dos comunicadores, mas de fato a gente tem em alguns momentos o dever de liderar certas discussões, né? Como no Covid, no começo lá, né? Qual que é a maneira certa de se prevenir? Máscara, não máscara? A academia tem que entrar e a gente liderar essas conversas. E para liderar a conversa precisa de credibilidade, né? É o tal colchão reputacional que não se constrói da noite para o dia, né? Claro, é importante ter o título, mas é importante também ter a empatia e conseguir ir construindo isso ao longo dos anos, né? Eu queria complementar, que eu acabei de me lembrar de um desafio, claro, que acho que por favor, se aplica para o mundo da saúde, né? A gente tem usado muito o conceito de story mining, que é você buscar as histórias, achar as histórias ali no mining mesmo, e o story crafting, que acho que é o que o Alan está dizendo, como você cria uma história para liderar uma discussão. E na área da saúde eu acho que tem um desafio grande, porque existem muitos tabus, né? Quando você fala de doenças raras, de temas que são quase que estão numa igreja que não podem ser tocados, as marcas têm esse desafio de começar a falar sobre esses assuntos de forma real, de forma humana, mas quebrar tabus, né? Eu acho que, principalmente laboratórios que tratam de doenças que ainda são vistas como tabus, como você começa essa conversa de forma natural, sem forçar a barra, né? Eu acho que é um desafio, que é o story crafting, como você cria essa história, né? Você sabe, Alan, Everton, que é interessante você trazer essa questão do dado. Hoje, por acaso, no fechamento, a gente vai ter um painel para falar como que a gente transforma dados em ativos para as corporações, que eu acho que vai muito na direção do que vocês estão colocando. Eu vou deixar, então, o Sarosh agora colocar essa questão e já vou puxar umas perguntas que o Sarosh já pode emendar também. Uma coisa que vocês colocaram aqui que eu já ia trazer, que é a questão do Customer Experience. Como que o Customer Experience também entra nessa questão da criação da marca nova, numa nova marca da era digital. Então, Sarosh, está com você. Obrigado. Eu acho que os meus colegas fizeram um drástico com relação a esses comentários, e eu acho que eu nem tenho muito a acrescentar. Mas o que eu diria aqui é que o Alan enfatizou a importância dos dados, mas os insights que a gente recebe, né, ou extrai dos dados é o que é essencial, porque hoje nós temos um volume enorme de dados, mas a questão é entender o que é importante para o consumidor e em que momento. Então, o consumidor vai interagir, suas famílias vão interagir com você em várias etapas da jornada do consumidor. No início da jornada, há informações
informações e ferramentas diferentes que eles estarão buscando, diferente do que vai acontecer no momento posterior. Então, precisamos estar sempre prontos para aquela virada e para a evolução com base nas necessidades dos clientes. É assim que a gente mantém a nossa marca ali sempre presente. Outra coisa que eu queria acrescentar, que é importante, é que devemos nos manter dentro do valor, do significado da nossa empresa e conseguir transcendê-los para a experiência dos seus clientes. Porque você pode ter ótimos valores já, agora como conectar isso a uma experiência do cliente, a um atendimento melhor? É traduzindo esses valores para a experiência digital, mesmo que eles estejam interagindo com você através de uma tela, de um computador, de um celular, o aspecto do atendimento, do cuidado, é o que tem que ser transmitido de forma humana e não robótica. Tem que parecer que você está falando com uma pessoa ali numa outra ponta que está preocupado e buscando o que é melhor para você. O que você acha disso, Alan? Como é que entra a questão do Customer Experience? Eu sei que vocês são cracassos nisso. Como é que entra essa questão do Customer Experience numa criação de uma marca? Não, perfeito. E concordo plenamente aí com o Sarosh que se a gente não olhar isso de uma maneira holística, a gente não entrega o que o nosso usuário ou o nosso paciente está buscando, né? Então, como que te entende na DASA isso, né? A área de branding que fica junto comigo, com o meu time, a gente define uma estratégia, pensa na marca para longo prazo, né? Muito conectada ao business, né? Nenhuma marca não pode ser conectada ao business. A gente olha os objetivos estratégicos para os próximos X anos e começa a criar as pontes para onde a gente quer chegar, né? É onde a gente está hoje para o wannabe, né? Então, o Customer Experience, ele chega muito importante. Eu falo que marca, ele é a junção de dois mundos, né? É o corpo e a alma. Às vezes, e o caso da Embraer lá atrás, né? Uma empresa que faz avião, tinha uma roupagem antiga, uma alma muito contemporânea, fazendo aviões, com um corpo, uma vestimenta mais antiquada. O que a gente fez foi modernizar isso. E o que a gente vem fazendo aqui na DASA é exatamente colocar o que a DASA é no sentido de tecnologia, humano, colocar o diálogo médico junto com os pacientes e essa coisa ongoing. Como que a marca se comporta no mundo 3D, ou seja, na terceira dimensão? Porque uma coisa é você falar, ok, tem um logotipo bonito, tem algum comportamento legal, mas isso se transmite de que maneira no atendimento? Na cordialidade, nos materiais que a gente usa, na tecnologia que a gente usa, na tecnologia que descomplica, como eu falei, como que a gente faz isso se tornar predição e alívio para o usuário, para o paciente. Então, o CX ele entra muito como uma execução muito importante da estratégia da marca em todos os touchpoints do dia a dia. A gente tendo aí 20 milhões de usuários todo ano, nos traz uma obrigação de não processá-los como dados, mas sim de encantá-los a cada etapa. Então a gente precisa levar a marca neste encantamento, nestes touch points, e quem faz isso é o CX. Muito legal. Everton, o que pensas? Eu queria trazer a questão do CX, do Customer Experience, ao ponto que o Sarah falou mais cedo, da jornada, né? Eu acho que entender essa jornada, e que o Alan estava dizendo também, todos esses pontos de contato com a marca, é um desafio cada vez maior. E existe um ponto bastante importante que a gente tem atuado bastante com os nossos clientes, que são os influenciadores. Eu acho que a gente tem que tratar desse assunto, que acaba sendo um tabu também no mundo do marketing da comunicação. Quem é o dono do relacionamento com influenciadores? Qual a diferença dos influenciadores com a mídia? Devo pagar ou não devo pagar? E cada vez mais, eu acho que aqui tem um desafio de entender o CX
esse Customer Experience também em diferentes audiências, as gerações que são nativas digitais, elas veem nos influenciadores uma referência muito maior do que nós, acima de 35, 40 anos, tínhamos. Então, existe um grande desafio de estabelecer um relacionamento genuíno com influenciadores. Por coincidência, hoje pela manhã eu recebi uma newsletter do New York Times que fala de parenting, né, de parentalidade, e eles estavam tratando de um tema muito específico, que é os amigos imaginários das crianças. Que crianças e adolescentes estão criando amigos imaginários que, na realidade, são amigos imaginários do mundo virtual. E eles têm como referência esses personagens do YouTube, os personagens do entretenimento, né, do streaming, e como a gente lida com esse amigo imaginário na jornada dessa nova geração que está chegando, que se influencia não pela mídia tradicional, mas por personagens reais que são influenciadores, que impactam e ajudam a decidir a tomada de decisão. E nessa newsletter eles trazem até um tema interessante, que quando o Charlie Sheen anunciou que estava com HIV, teve um boom de busca por testes rápidos de HIV, porque ele era uma personalidade que influenciou o comportamento de uma massa. E isso vai acontecer cada vez mais, e os influenciadores que estão falando de games, estão falando de entretenimento, estão falando de comportamento, vão influenciar também o comportamento de quem lida com marcas de saúde. E acho que isso tem a ver com o CX, com toda essa jornada da experiência do consumidor com uma marca em todos os pontos de contato, como o Alan disse. Só um adendo aqui, você sabe, se me permitem. Claro, por favor. Claro. Não, perdão. Que eu acho que é uma coisa que eu encontrei no mundo da saúde, um pouco diferente de outros lugares, e eu trabalhei em entretenimento, parque temático, enfim, já tive uma carreira bastante diversa, e onde entendi CX na veia. Mas, basicamente, só uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na saúde é confundir hospitalidade com CX. Hospitalidade é parte do CX. Uhum. Então, é só um ponto de atenção que eu entendo aqui. Posso estar dando pista aí para outros, mas estou fazendo quase que o óbvio lulante aqui. Agora quero ver como vão traduzir isso para o Sarosh. De todo modo, eu acho que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. O que é hospitality e exatamente o CX, que é o contém está contido, né? É só um ponto que eu queria fazer aqui. Legal. Não, acho muito legal. E indo nessa direção, que a gente está falando de Customer Experience, tem uma coisa que chegou uma pergunta aqui que eu acho que pode encaixar, e aí eu vou começar... Por favor, Saros, perdão, por favor. Uma coisa que eu queria ter certeza de acrescentar aqui, especialmente com relação ao atendimento em saúde, é que é imperativo que a gente seja focado no paciente. O paciente é tão importante que tudo gira em torno dele. E eles te descrevem as suas necessidades, mas para isso você precisa construir as avenidas, os caminhos para que eles possam comunicar isso tudo. E eles precisam ter certeza de que você está ouvindo e está agindo sobre aquilo, porque o feedback é um processo em duas vias. Então, ele é, na verdade, um presente que o consumidor te dá, mas você precisa atuar sobre ele, senão eles param de dar. E desculpem interromper, mas eu achei importante falar isso. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Todos podem interromper a todo momento, é mais uma discussão mesmo. Eu vou trazer um tema de uma pergunta que chegou, que eu acho que encaixa com o CX, e eu vou começar também pelo Sarosh, porque eu acho que ele pode trazer uns insights bons aí, que está relacionado à humanização dessa experiência no mundo digital. Você viu, esses últimos 15 meses, todo mundo em casa, todo mundo mais digitalizado, esse evento aqui está acontecendo num momento, ele não aconteceria nesse formato com absoluta certeza, se não fosse esse momento atual. E como é que você humaniza essas relações, Sarosh?
Como é que essa experiência com os colaboradores da Sodexo, da Comfort Keepers, como que no mundo digital a gente consegue humanizar a marca, as relações e a marca por consequência? Ótima pergunta. E ela volta àquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, humanizar a interação, para isso precisamos entender o que está acontecendo do outro lado da tela. Nós, como seres humanos, somos criaturas de hábito. Nós queremos poder sentar frente a frente, jantar, socializar, porque é o que somos como humanos, mas a pandemia nos forçou a não poder fazer isso. E a única forma como podemos nos comunicar é a digital, ultimamente. Como eu já disse antes, foram feitos avanços em 1 ano e meio, ou até mais especificamente nos últimos 6 meses, que foram maiores do que os 6 anos antes disso. Então, para que isso sinta real e genuíno, eu acho que a gente precisa garantir que, como pessoa e como marca, você está aberto e também vulnerável. Mostrando a sua vulnerabilidade, você demonstra empatia. E, com isso, o outro lado vai sentir que está realmente interagindo com pessoas, seres humanos, e não com uma empresa, uma instituição. Porque as pessoas querem se comunicar com pessoas e não com empresas. Então, quanto mais você faz as pessoas sentirem que tem um ser humano do outro lado da tela, melhor será o relacionamento. E a mesma coisa aqui agora. Estamos aqui falando com todos vocês. A energia que eu sentiria diante de uma plateia de centenas de pessoas ou milhares de pessoas não é a mesma coisa que eu estou sentindo aqui, sentado numa sala fria, na Califórnia, de frente para uma tela. Mas isso, é claro, não retira a minha paixão pelo tema, não retira a forma como eu me sinto passando esse tempo com vocês. É isso que tem que ser transmitido, ou pela comunicação verbal, ou pela interface que vocês criaram no aplicativo digital, ou num chatbox, simplesmente. Então, é isso que tem que ser transmitido e é essencial para o sucesso. Complementando aqui só o que eu... Muito legal. Exatamente. Legal, isso que eu ia te falar. Eu ia falar para você mesmo, Alain. Não, eu ia ilustrar, assim, acho que até muito que o Sarosh colocou e acho que o Everton conhece bem também. Por exemplo, quando a gente usa as redes sociais para nos comunicarmos, e o digital, de fato, ele não substitui, né? Ele tem que ser um complemento. Quando ele é um complemento, a gente tem que fazer o melhor desse complemento, né? E em casos de crise, por exemplo, quando a gente tem que responder a alguma coisa que acontece nas redes sociais, isso já aconteceu algumas vezes na minha carreira, toda vez que a gente foi com uma resposta protocolar, ou seja, uma resposta que a gente faria para veículos de imprensa, ou seja, uma nota reativa, replicada em redes sociais, só piorou a conversa. Quando você coloca o fator humano, a empatia, se coloca no lugar da pessoa, entende a dor, entende a frustração, que a pessoa de uma maneira está frustrada com você, quanto a... São relações de humano para humano. Por isso que a personificação das marcas ela passa a ser cada vez mais imperativa. Quando a gente vê cases, a gente olha, né? Nossa, que legal que tal marca fez tal coisa. Olha que legal essa resposta. E a gente traz isso para o nosso dia a dia. Por que na hora H as marcas optam, na grande maioria, por fazerem coisas protocolares? Exatamente porque não colocam o consumidor e o ser humano no centro de tudo. Se colocar no centro, você sabe, estou falando com o ser humano. Logo, por que eu vou usar juridiquês aqui? Por que eu vou usar palavras que não criam empatia? Né? A gente não usa nenhum adjetivo, usa substantivos. Então, por isso que a gente precisa muito, quando faz essa relação digital, concordando totalmente aí com o Sarosh, fazer ela viva e não uma coisa transacional. O problema é quando ela é transacional.
a gente tem que sair do transacional para o amor. Everton, o que pensas? Não, gostei que o Alan falou uma palavra que tem surgido quase que diariamente nas nossas vidas, nos diálogos com os clientes, que é a empatia, né? Como que você tem esse olhar empático, e para ter empatia você precisa ter um contexto que vai muito além de ter uma ferramenta tecnológica, de ter uma narrativa definida. Como que você tem esse olhar empático demanda mais trabalho, mas o resultado é sempre mais efetivo do que você fazer algo automatizado. Eu queria comentar um caso que a Ágora tem um braço de Public Affairs, né, e a gente faz estudos sobre políticas públicas e como as políticas públicas impactam nos negócios, e neste momento a gente está fazendo uma análise de políticas públicas de telemedicina na América Latina. E um dos pontos que surgiram, além de olhar o que cada governo latino-americano está buscando para se adaptar às políticas públicas à telemedicina, a gente trouxe o ponto que é o acesso. Será que a telemedicina está pensando no acesso, né? Pessoas que vivem em comunidades remotas vão realmente utilizar a tecnologia para se beneficiar da telemedicina? Como eu faço uma mudança cultural de fato e entendo que faixas etárias específicas não estão prontas para a telemedicina, ou educo para que eles usem e vejam os benefícios da telemedicina? Esse ponto veio antes da gente entender as políticas públicas, essa provocação do contexto e do olhar empático para cada realidade. E aí são realidades culturais, geográficas e de idade também. Esse é um grande desafio, na minha visão, de pensar a tecnologia com o Alan. Legal. Como a gente está com um pouco menos de 10 minutos agora, eu vou amarrar 2 perguntas aqui para dar tempo de ter considerações finais de vocês. Eu queria falar, então, de cultura da empresa, como que a cultura da empresa efetivamente afeta na criação das marcas, tá? E a segunda coisa é o empoderamento. A gente teve o Kohlberg da XP 2 dias atrás conosco aqui, falando do empoderamento de algumas campanhas que eles conseguiram colocar no ar, que surgiram na ponta, do cara com um relacionamento com o cliente direto, e essa pessoa empoderada conseguiu trazer uma ideia para uma campanha. Então, eu ia amarrar essas 2 perguntas, uma relacionada à cultura da empresa e a outra relacionada ao empoderamento dos seus colaboradores, e aí eu vou começar com o Alan. Tá bom, obrigado. Eu acho que tem alguns bons cases disso, né, de como você traz o consumidor para a cocriação, né? Quase isso, né? Acho que eu vou falar, tem um lado que é o consumidor, né? A história da Noelma Brastemp foi um tagline de campanha que veio de uma consumidora do Nordeste, né? Isso é uma coisa bem famosa. Mas vou falar de um lado da cultura de empresa. Eu sempre digo que isso é bem comum, é que marca e cultura são 2 lados da mesma moeda, né? Você não pode falar eu sou uma marca super para frente, super contemporânea, e a cultura da empresa é super hierárquica, super conservadora. Uma hora um desmente o outro, né? Então cultura e marca tem que sempre andar lado a lado. E geralmente, como todo processo evolutivo, né, dos comportamentos do ser humano, marcas muito longevas, certamente a cultura dela deve ter algum traço ou outro de muitos anos atrás, mas ela vai se moldando, né? Como a língua vai se evoluindo, né, over time. Então, nesse sentido, colocar o colaborador para perto da construção dessa marca, ou seja, o que é para dentro é para fora e vice-versa, é essencial, né? A gente não consegue construir marcas sem ter a cultura bastante azeitada e não conseguimos também seguir com a cultura sem que uma marca se comporte publicamente de um jeito. Mesmo porque, exatamente pelo digital, exatamente por WhatsApp, por Telegram e mídias sociais, não existe o que você fala com o seu colaborador não ser o mesmo que você fala para fora.
né? Ah, vou fazer aquele vídeo do presidente que vai ficar só com os colaboradores. De jeito algum, que o colaborador está na imprensa 2 minutos depois. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, mas acima do cuidadoso, porque parece que o cuidadoso ele te coloca numa posição de defensiva, mas tem que ser muito verdadeiro. Então, se você é verdadeiro, né, como diria o poeta, né, a única coisa que não tem, não tem jeito é a verdade. Com o tempo ela vem. Então, a cultura tem que refletir a marca e a marca tem que refletir a cultura sem dissociação. Muito legal. Everton, concorda? Não, concordo muito. Eu acho que a questão da verdade da marca e ser genuíno, né? Eu tenho também usado muito essa palavra, da genuinidade da sua narrativa. Não posso falar sobre ESG, que é o tema que todos estão falando, que se eu não tenho internamente o meu público interno entendendo o que é ESG. E se eu não tenho um plano e uma trajetória bem definida e entendida pelo público interno de qual o caminho para que essas mensagens sejam verdadeiras. Você pode até não ter o projeto de sustentabilidade, ambientalmente correto, socialmente correto, implementado. Mas se você não tiver um caminho para que o público interno entenda esse caminho, você pode ser pego na curva, né? Como diriam aqui no Brasil, você pode ser cobrado rapidamente, e o seu colchão reputacional, como o Alan disse, ele vai ficando cada vez menor se você não tem genuinidade na sua narrativa, principalmente internamente, né? Então, se o caminho não está claro para o público interno, a sua narrativa nunca vai funcionar externamente. Muito legal. E, Saros, o que você acha da questão da cultura da empresa e a questão do empoderamento da ponta também, dos colaboradores? Se vocês quiserem também falar alguma coisa, tanto o Alan como o Everton também, depois o Saros, sobre a questão do empoderamento. Saros, o que você pensa? Um dos meus colegas disse isso muito bem. É tão importante que você seja verdadeiro. Um dos gurus de administração disse que a cultura vai comer a estratégia de café da manhã. É imperativa para o sucesso da organização. A forma como você se comporta internamente vai, de fato, a marca não é nada, mas o reflexo do seu comportamento interno. E cultura é a forma como você se comporta internamente. Por exemplo, com o que fazemos, a natureza do que fazemos, cuidar das pessoas. Esse é um valor compartilhado em toda a organização, toda a empresa. E essa mensagem, para mim, é a nossa história da empresa e da nossa marca. Não é aqui um subtítulo, um tagline, é a coisa que você utiliza para se relacionar com o seu público, e você só pode se relacionar com o público de quem você é e empoderar suas equipes para poderem realizar essa missão, é ser verdadeiro. Então, para mim, isso começa e termina sendo autêntico e entregando o que você diz que é importante, ou seja, articulado na visão e missão de uma empresa. Muito legal, muito bom. Meus amigos, eu adorei, eu queria poder continuar muito mais com vocês aqui, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu vou passar agora, então, por ordem alfabética. Para as considerações finais, se vocês puderem amarrar rapidamente, fazer alguma consideração. Alan, por favor. Primeiro da sala, tá bom. Obrigado pelo convite novamente aí, Rodrigo, e que o evento continue sendo um sucesso, parabéns. Olhando aqui da minha ótica, né, eu sempre digo, o marketing, marca, hoje tudo é meio misturado, não tem muito o que a gente faz nesse sentido, e é melhor que seja assim, exatamente pelo ponto que o Saros trouxe novamente aí, de sermos genuínos. Então, acho que tem que ter a ética de cada marca, de cada empresa, ela tem que ter um direcionamento muito pautado pela verdade, e fica muito mais fácil. E para encontrar essa verdade, tem que olhar para dentro, né? Fazer um diagnóstico de cultura, entender
que os colaboradores sentem todo dia que acordam para ir trabalhar, o que elas gostariam que não fosse mais feito, né? O que a gente tem, que é a cultura não desejável que a gente tem que abandonar e passar para a história, o que a gente deveria incorporar, e com isso, de dentro para fora, a gente vai construindo marcas que vão se comunicar nas redes sociais, na televisão, em lives, em eventos, tudo isso, e aí eu vou parafrasear aqui o Fred Gelli, que é um dos maiores designers aí do mundo, carioca, eleito pela Fast Company como uma dos 100 maiores designers do mundo. Ele fala: a marca, ela é a entrega de milhares de pecinhas de um quebra-cabeça gigante que precisam se comunicar para que a foto que saia, a imagem que se tenha, ela seja mais clara e bonita possível dentro da verdade daquela marca. Então, quando o corpo e a alma se unem de uma marca, essa imagem tem que ser bonita. E aí, se a gente tem sombras, que a gente coloque luz nessas sombras e resolva da porta para dentro, para que da porta para fora seja ainda melhor. Acho que é isso, só para não roubar muito tempo, tenho colegas aí que falam melhor do que eu. Muito obrigado, Alan. Everton. Não, de novo agradeço o convite, parabenizo a iniciativa de vocês debaterem temas tão diversos, com o olhar da saúde, mas com visões distintas, né? Eu acho que o que fica de mensagem aqui para as marcas é a empatia, né? Que eu acho que a gente falou em vários momentos aqui sobre esse olhar empático para todos os públicos, e qual é o desafio das marcas de realmente entender o que está acontecendo, as dores dos clientes, do público interno, dos parceiros, e adaptar as suas, não só a comunicação, mas o negócio a essas dores. Eu acho que esse é uma grande evolução do marketing da comunicação, que hoje a gente já não só diz o que a empresa é, mas também influencia nas decisões do negócio, né, de mudar serviços, mudar produtos, para se adaptar a essas dores dos diversos públicos que nós temos que interagir. Isso vai garantir a sobrevivência das marcas. E eu queria só pegar um gancho sobre cultura, que a gente estava falando, e um tema que aqui no Brasil, eu tenho certeza que nos Estados Unidos também é um tema bastante importante, sobre diversidade e inclusão. Como a gente garante que a diversidade e a inclusão andem juntas. Não basta apenas ter um time diverso para garantir esse entendimento e esse olhar empático de dentro para fora, mas garantir a inclusão, para que todas as pessoas negras, pessoas LGBTQI+, mulheres, tenham voz, além de estar dentro das organizações. A gente ainda tem um caminho longo para percorrer, para que a inclusão realmente aconteça, e aí vou pegar um quote aqui da Verna Myers, que hoje está na Netflix, mas é uma referência em diversidade e inclusão, que não basta convidar para o baile, você tem que chamar para dançar todos os públicos e os grupos minorizados, né? Isso vai garantir o olhar empático, vai garantir a construção de uma marca realmente genuína. E, de novo, obrigado aí pelo convite, Rodrigo, e obrigado aos colegas pelo debate. Eu que agradeço, Everton. Vou passar para o Saros e depois eu vou falar alguma coisa sobre essa tua colocação final. Saros, meu amigo, está contigo. Obrigada, Alan, Everton. Foi um prazer estar aqui com vocês e aprender de vocês, as ideias que vocês compartilharam, fantásticas. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Realmente agradeço. Eu também queria agradecer a todos que estão aqui online pelo seu precioso tempo, que é muito valioso, o tempo que vocês resolveram utilizar para compartilhar conosco hoje. Realmente agradeço. Eu acho que meus colegas já trataram disso muito bem. Eu digo a vocês o seguinte, para mim, sobre os 3 Cs. Cultura de uma organização é mais importante agora do que jamais antes. Porque é importante, porque estamos nos tornando cada vez mais transparentes e as pessoas buscam autenticidade. Comunicação de 2 vias. Crítica. Receba feedback dos seus consumidores. Eles que vão lhe dizer o que eles estão buscando. Eles vão se conectar a vocês, se vocês ouvirem.
de forma genuína e tomem uma atitude. Não se coloquem como expert sempre. Eu acho que isso é extremamente importante. E cultura, comunicação e, por fim, a base de tudo isso é a centricidade no cliente. Independente do campo que você atua, garanta que você esteja lá para os seus clientes, para os seus consumidores, porque sem clientes, sem consumidores, não existiríamos. Eles são fundamental, pivôs para o nosso sucesso. Então, não vamos olhar para dentro, mas sim para fora. Vamos focar nas necessidades deles e desenvolver ferramentas, interfaces para poder que cheguem a eles da forma que eles estão buscando. O mundo digital é muito poderoso e traz grandes responsabilidades. A nossa jornada de clientes é longa, então é importante estar presente e ao longo de todo o processo, e fazer isso de forma muito pessoal. Novamente, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, Saras. Eu agradeço agora os três juntos, Alan, Everton, Saras, pela gentileza da presença e do tempo. A gente está chegando ao fim desse painel, mas antes eu queria falar um pouco rapidamente da Trust, que é essa rede que a gente lançou de conexão. Ela está subindo diariamente novas funcionalidades, vai continuar depois do evento, ela veio para ficar. Semana que vem vamos continuar subindo mais coisas. E queria falar do nosso FIS 21 em novembro, pelo 5º ano seguindo, vindo aí o maior evento de lideranças da saúde da América Latina. Só que como a gente gosta de arrumar confusão, a gente está lançando junto um segundo evento. Vamos ter 2 eventos juntos ao mesmo tempo, de 8 a 12 de novembro, que vai ser o Simetria. Vai ser o primeiro evento ESG do setor de saúde da América Latina. Então vamos falar de tudo isso que a gente falou aqui, muita coisa legal, muita coisa diferente. Alan, Everton, Saras estão convidadaços, mas fiquem ainda, porque hoje a gente vai ter a Amazon falando com a gente da nuvem, vamos ter a Microsoft falando de dados e vamos ter um painel só de mulheres com uma pessoa que o Alan conhece muito bem, que é a nossa Claudinha Com. Meu amigo, fiquem todos bem, muito, muito feliz de estar com vocês aqui, muito obrigado e vamos em frente. Um abraço.